Semana animada e repleta de atualização jurisprudencial no âmbito do STF e do STJ. E no vídeo de hoje vou destacar a decisão publicada, aliás, veiculada e definida no dia de ontem e quarta-feira, dia 2 de outubro, hoje quinta-feira. Sou o professor Pedro Coelho e vamos falar da mais nova polêmica solucionada, não apaziguando, mas pacificando, sim, no Supremo Tribunal Federal sobre Tribunal do Júri e Procedimento. Tema importantíssimo que pendia de conclusão e definição por parte da Suprema Corte, e essa conclusão se deu por maioria de votos, 7 votos a 4. Ontem, além da definição da tese em repercussão geral, o tema 1077, cuja redação ainda está pendente, mas a gente já vai antecipar algumas coisas aqui. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Pedro Coelho, defensor público federal há quase 13 anos, também professor especificamente de carreiras jurídicas das mais diversas, de processo penal, leis penais especiais, criminologia, direito penal, e a gente vai trazer, assim como só ia acontecer nesse canal, várias atualizações doutrinárias, jurisprudenciais, legislativas, tudo aquilo que nos interessa no âmbito da matéria criminal, beleza? Tranquilo? Antes de mergulhar de fato sobre o tema, rapidamente deixa-me fazer um convite. No próximo dia 8 do 10, 8 de outubro, eu lançarei fundamentalmente e veicularei uma aula 100% gratuita em online, Projeto Delta 2025. Se você quer efetivamente ser aprovado nas várias oportunidades da carreira de delegado de polícia que virão em 2025, se inscreve 100% gratuito e a ocasião, além de eu te dizer de fato o panorama real do que está para acontecer aí em 2025 e a verdadeira avalanche que está se aventando, também a gente lançará o nosso método Cronos, a minha mentoria com condições absolutamente especiais no dia do lançamento, tanto para delegado da Polícia Civil como delegado da Polícia Federal. Mas volta aqui porque o tema 1077 finalmente foi definido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o que é que está por trás aqui? Afinal, é possível o Ministério Público recorrer, ou seja, apelar do veredito fixado pelo Conselho de Sentença, pelos jurados, no âmbito do Tribunal do Júri, que acolha a tese da clemência ou responda ao quesito geral ou genérico estabelecido no nosso ordenamento jurídico. Para que você entenda todo esse imbróglio, permita-me, ainda que brevemente, fazer uma recapitulação. O nosso sistema de quesitação do Tribunal do Júri sofreu sensíveis e importantíssimas atualizações e modificações dentro do nosso ordenamento jurídico no ano de 2008, com o advento da Lei 11.689. Até então, nós tínhamos basicamente duas questões, mas foi inserida, aliás, várias questões, mas não um quesito genérico. Foi inserido um terceiro quesito estabelecido dentro expressamente do ordenamento jurídico, artigo 483, parágrafo 2º, no sentido de que, após os jurados responderem quesitos quanto à autoria e à materialidade delitiva, a gente vai ter o quesito, o jurado absolve o acusado, e dentro dessa órbita a gente passa a flertar fundamentalmente com a estrutura, o chamado sistema inglês ou anglo-saxão de tribunal do júri. Basicamente, nós temos dois modelos estruturantes de júri, de quesitação. O primeiro, justamente o quesito ou o sistema francês, que era até 2008, na sua inteireza, aplicado e adotado aqui no Brasil, que se qualifica, se caracteriza por quesitos específicos relativamente a todas as teses sufragadas no âmbito do plenário a serem respondidas por parte dos jurados. Já do outro sistema, o anglo-saxão ou inglês, há basicamente a colocação de guilt or not guilt. Você, como jurado, vai responder se ele é culpado ou se ele é inocente e nada mais. Todo o restante da matéria é para o juiz togado. Beleza? Tranquilo? Como eu disse, até 2008, a gente tinha o sistema francês puro, rígido, integral. Ocorre que, com o advento da Lei 11.689, em 2008, a colocação desse terceiro quesito
quesito, ele vai estabelecer um meio termo. É por isso que passamos a ter verdadeiramente um sistema híbrido entre o francês e o anglo-saxão. Então, depois de estabelecida a quesitação quanto materialidade e autoria delitiva, ou seja, se eu tive a oportunidade de submeter a quesitação do terceiro quesito para os jurados, é porque eles disseram, João das Couves, que foi imputado quanto a esse delito, foi pronunciado e, após a instrução em plenário, os jurados entenderam que sim, houve materialidade delitiva e sim, ele é o responsável, ele é o autor do comportamento que logrou êxito em materializar esse crime doloso contra a vida. Então, materialidade e autoria foram definidos e reconhecidos por parte do Conselho de Sentença, por parte do Conselho de Jurados. Aí, com esse ingresso, a gente tem fundamentalmente a possibilidade de teses diversas dos aspectos técnicos jurídicos sustentarem uma absolvição. E essa é a essência do Tribunal do Júri. Eu me sinto muito confortável em firmar aqui, porque quem já me conhece sabe que eu sou absolutamente contrário ao Tribunal do Júri. E aí pego muita briga com vários colegas que acham que eu estou criticando o trabalho deles, quando na verdade eu só não enxergo como muitos, e está tudo certo dentro das discussões e dos debates acadêmicos, eu não enxergo essa maravilha, essa humanização que todos, ou que várias pessoas acham. Eu sou completamente refratário ao Instituto do Tribunal do Júri, mas reconheço que é a opção do nosso constituinte, é inclusive cláusula pétrea como garantia fundamental e é o que está posto nas regras do jogo. E a opção do nosso legislativo foi de estabelecer esse quesito de clemência. E aí, por quê? Porque uma das bases principiológicas do Tribunal do Júri é a plenitude de defesa, que diferentemente da ampla defesa, que vai permitir aqui a utilização de todos os argumentos técnicos jurídicos, a plenitude de defesa vai além. Como diria o filósofo, traz um plus a mais. Além dos argumentos técnico-defensivos, aliás, técnicos-jurídicos, também permitem argumentos outros, costumeiros, culturais, sociais e assim sucessivamente. Ora, se eu permito todas essas questões para além do aspecto jurídico, perceba, eu posso apelar, entre aspas, ou me valer de argumentos sentimentais. É isso que é plenitude de defesa. Eu não estou perguntando se a gente concorda ou não, é isso que está posto. Então, se eu permito trazer à baila esse tipo de argumento constitucionalmente previsto, é porque esse tipo de argumento ele tem possibilidade de interferir no juízo de valor perpetrado por parte dos jurados. Agora, doutores e doutoras, se você acha que piedade, que clemência, ela tem base probatória, a gente está falando em hebraico. Por quê? Porque é óbvio que não tem. É óbvio que a partir do momento em que eu chego nesse terceiro quesito, o debate não é probatório. O debate é probatório fundamentalmente quando a gente está dialogando com o quê? Com aspectos de autoria e materialidade delitiva, que já foram suplantados. Os jurados já disseram prova suficiente para eu me convencer da materialidade delitiva da autoria. Mas, mesmo assim, eu me toquei com outras argumentações. Por clemência, por piedade, pouco importa, até mesmo porque a gente tem também o sigilo das votações. Eles não precisam motivar, não precisam fundamentar. Então, a partir do momento em que eu autorizo argumentos não técnicos serem trazidos à baila do ponto de vista acusatório e defensivo, eu naturalmente também preciso permitir que os jurados se toquem e se baseiem por parte desses argumentos. E se eles não precisam, por conta do sigilo das votações, manifestar o que é que tocou de fato no coração deles para culminar com o desejo de condenação ou de absolvição, naturalmente, aqui, nesse quesito de clemência, a gente não está discutindo aspectos probatórios. E aí, dito isso e compreendido, a gente já vai trazer a grande questão. Por quê? Porque a gente sabe que no âmbito do Tribunal do Júri, por conta da soberania dos vereditos, o juízo ad quem, ou seja, o tribunal revisor em parâmetro impugnativo de apelação, de recurso, não pode se substituir quanto ao julgamento de mérito. No máximo, ele pode anular aqui essa realização do julgamento do Tribunal do Júri, determinando a realização de um outro. Nós temos aquilo que, objetiva e tecnicamente, chamamos de apelação ou recurso de fundamentação vinculada. Eu não posso atacar todo e qualquer aspecto da decisão do Tribunal do Júri. E um dos fundamentos que permitirão lá, essencialmente, essa
a aplicação, está consignado no artigo 593, inciso 3º, que prevê as hipóteses de apelação restritas ao tribunal do júri em 4 incisos. E no inciso D de dado, ele vai dizer quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da decisão de ontem, porque o tema era, será que o Ministério Público pode recorrer de uma decisão de absolvição com base no quesito genérico, com base na clemência, com base na piedade, com arrimo no artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado? Ou seja, será que reconhecida efetivamente a autoria, a materialidade delitiva, a autoria do imputado, os jurados no terceiro quesito reconhecem, olha, apesar de o crime ter acontecido, de ele ser o autor, eu vou absolver por clemência, por piedade, que seja. Aí o Ministério Público pode, olha, essa decisão dos jurados não tem materialidade, não tem suporte probatório nos autos. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Ou a gente admite a clemência, e eu acho legítimo a gente discutir aqui se é ou não válida esse requisito, tá? Mas ele está consignado na lei. Ele foi, inclusive, basta acompanhar, quem quiser ter esse trabalho, todos os debates que antecederam a reforma promovida pela Lei 11.689. O objetivo da alteração legislativa foi inserir doutores e doutoras à clemência. Foi potencializar, goste-se ou não, a plenitude de defesa. Então não faz o menor sentido. Clemência é clemência, piedade é piedade. Ah, Pedro, mas isso não é técnico. Me desculpe, para mim, júri não é técnico. Mas eu não estou aqui mostrando ou querendo que prevaleça a minha posição. Não, muito pelo contrário. Se dependesse de mim, nem júri a gente teria. Mas tendo, e com esse desenho, não dá para você dizer, olha, os jurados podem ter piedade, podem ter clemência, desde que materializada prova suficiente dessa possibilidade. Isso aí é meio que sem qualquer sentido. E aí, doutores e doutoras, partiu-se para uma corrente sustentada inicialmente pelo ministro Gilmar Mendes e anteriormente também pelo ministro Celso de Mello, ora aposentado. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, de fato, vou até pegar aqui o trecho do julgamento ou do voto dele, não é admissível recurso contra a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos quando a absolvição se baseia no quesito genérico. De acordo com o ministro Gilmar, não há, por conseguinte, como se perquirir manifesta contrariedade à prova dos autos em decisão não necessariamente orientada por fatos e provas, razão pela qual a absolvição fundada no terceiro quesito não pode ser objeto de recurso de apelação. Entendem? Eu não estou pedindo nesse momento para você concordar ou discordar, tá? Eu quero que você entenda a fundamentação, porque eu preciso que você domine as duas correntes. E aí você faz o seu juízo de valor e eu vou dizer o que é que o STF decidiu ontem. Beleza? Tranquilo? Entendido? Esse entendimento sufragado pelo ministro Gilmar, ele fora corroborado lá atrás, anteriormente, antes da sua aposentação pelo ministro Celso de Mello, e no julgamento que fora concluído ontem, ainda foi acompanhado por mais 2 ministros, o ministro Cristiano Zanin e o ministro André Mendonça. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Isso é muito importante. Então tivemos 4 votos, 3 de atuais ministros. Atualmente, a gente tem os outros ministros sustentando e apoiando majoritariamente a divergência emulada inicialmente pelo ministro Luiz Edson Fachin. De acordo com o ministro Fachin, que foi seguido por outros 6 ministros, totalizando 7, ministro Fachin, o que abriu a divergência, ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, ministro Fux, ministro Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. O ministro Nunes Marques não votou porque o ministro Celso de Mello, a quem ele substituíra, já havia votado. E de acordo com o Fachin, na corrente majoritária, entendeu-se que estabelecer essa restrição de não permitir que o Ministério Público recorresse da decisão absolutória a partir do quesito da clemência, a partir do quesito genérico, violaria alguns aspectos importantes, entre eles a paridade de armas. Beleza? Ademais, a tese que inviabilizaria a partir da ideia ou da perspectiva da soberania dos vereditos, ela não deveria prevalecer, porque a soberania dos vereditos não é
absoluta. E aqui me permita apontar uma clara e evidente incoerência. Aqui, pelo amor de Deus, eu respeito aí todas as posições, mas é porque eu tenho muita dificuldade de encontrar algum grau de coerência por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há 2 ou 3 semanas, a gente teve um julgamento que vários dos ministros que ora votaram nesse sentido fizeram reflexões bem pontuais sobre a importância da soberania dos vereditos ao admitir, com base nela, a execução provisória no âmbito do tribunal do júri. E agora fica parecendo uma polissemia por parte de soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é um verdadeiro cinturão, cinto do Batman para vários desses ministros, que jogam ela de várias formas a depender do interesse do freguês, e não pode ser assim. Se lá atrás conferiram um grau de importância exagerada na minha opinião, para a soberania dos vereditos, que não era conveniente, mas foi a opção, como é que agora, 2 semanas depois, já alteram sensivelmente esse grau e essa importância para com a soberania dos vereditos? Não faz o menor sentido, mas pragmaticamente nós tivemos sim essa orientação prevalecente no dia de ontem e que vocês vão levar para a prova. Então, feitas essas considerações, o que é que você vai levar para uma prova discursiva, dissertativa ou prova oral? Justamente a existência dessas 2 correntes, beleza? Tranquilo? Isso é muito importante, porque se isso for perguntado em dissertação, discursiva ou prova oral, o examinador ele quer saber se você está a par do debate e dos fundamentos. Agora, pragmaticamente, em qualquer prova, inclusive objetiva, você precisa mostrar também conhecimento sobre o que foi decidido. E de forma direta, pontual e objetiva, você, concordando ou não, vai anotar que, majoritariamente, em tema aprovado na sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, apesar de eventual absolvição se lastrear, se pautar no quesito genérico a partir de clemência, piedade ou outro critério inserido dentro do terceiro quesito do artigo 493, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o Ministério Público pode sim recorrer dessa absolvição com base no 593, inciso 3º, a linha D de dado, ou seja, por entender que essa absolvição lastreada no quesito genérico não encontra respaldo no acervo probatório produzido durante a instrução. Beleza? Tranquilo? Eu, claro, deixo muito tranquilamente a minha posição. Aqui não engano nenhum aluno, não engano nenhum. A minha posição é completamente contrária a essa, mas o meu objetivo maior é expor os argumentos de todas as correntes e não deixar margem para dúvida aos senhores e senhoras que me honram com a audiência de como se posicionar em prova. Tá aí, essas são as primeiras reflexões que eu achei percussiente e pertinente compartilhar com os senhores e senhoras e espero que vocês gostem e de fato aprendam. Se ficarem com dúvida, é só colocar aí nos comentários. Afinal, qual é a sua opinião? Qual é o seu fundamento? Não precisa concordar comigo, desde que discorde ou concorde de forma sempre respeitosa e salutar, que é isso que a gente quer nos ambientes democráticos e justamente de amadurecimento em termos técnicos e de conteúdo. Maravilha? Só peço para você deixar o seu joinha, deixa seu comentário, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E não esquece, se você, algum colega, amigo, amiga, tiverem interesse em ser delegados de polícia, se inscreve. No próximo dia 8, nem mais um dia, nem menos um dia, a partir das 20 horas, evento 100% gratuito e online, Projeto Delta 2025, vai ser o primeiro link na descrição. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!